pode aplaudir o Senhor? Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, papai. Nós te amamos como nós cantamos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, no meio de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor. Amém. Estava ali, estava com a sensação, parece que a gente voltou do feriado agora, né? Porque teve culto online, parece que a gente não viu, a gente sente falta. Sabe por que nós sentimos falta do culto presencial? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as mãos, o sorriso, os pés, nós que representamos, nós que levamos. Nós temos autoridade sim, porque nós somos embaixadores, mas nós somos o corpo, aquele que vai tocar, aquele que vai abraçar, aquele que vai chorar, aquele que vai dar as mãos e caminhar. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Amém? E nós estamos, como nós cantamos, com o coração aberto para o Senhor. Vamos orar a Ele, agradecendo, pedindo para que Ele nos abençoe nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua presença é real, Deus. Nós podemos sentir ela nesse dia, papai. Deus, eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nos abençoe tremendamente através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra alcance cada coração nessa manhã. Que a Tua palavra possa vir de encontro, Senhor. Que nós possamos dar uma resposta a ela. Que nós possamos corresponder a ela nessa manhã, papai. Que se cumpra em cada um de nós o Teu querer. Que se cumpra em cada um de nós a Tua vontade, Senhor. Porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, papai. E eu te peço, fala com cada um de nós, Senhor. Para que sejamos renovados, sejamos abençoados, fortalecidos, edificados, curados, sarados, resgatados, papai, salvos por Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Convido você a abrir a Bíblia no livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Amém? A partir do verso 13. Elias está passando por um momento de dificuldade. Deus revela a ele e dá uma direção a ele. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 13. Todos encontraram? Todos podem acompanhar? Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Verso 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, o sacrificou, e com o equipamento dos bois cozinhou a carne e deu a seu povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez eu peço que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o teu Santo Espírito traga a revelação dela nessa manhã, papai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. É uma passagem bastante conhecida, né? Creio que todo mundo já leu.
Os dois grandes profetas que vão abrir ali um caminho para os grandes profetas que iriam vir depois deles. E a gente vê aqui o chamado de Eliseu, né? Você vê quando Elias recebe a notícia que Jezabel queria matá-lo, ele simplesmente pega e vai para o deserto. Deus não tinha mandado ele para aquela direção, mas mesmo ali Deus traz a provisão, mesmo ali Deus o sustenta, o alimenta. E quando a presença de Deus vem e se revela a Elias, Deus pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui? Aí Elias respondeu igual aquele paralítico no tanque de Betesda: porque há 35 anos eu estou aqui, e não tem quem me leve, né? A gente quer se justificar, as pessoas sempre querem se justificar. Deus não tinha perguntado, Deus perguntando: Elias, o que você está fazendo aqui? Eu fiquei com medo, Senhor, Jezabel ia me matar, e eu vim para cá. Pronto. Não, é porque só eu, todos eles se apostataram, ninguém ficou. Aí no final você vê, né, no final aqui desse encerramento dessa história, você vê Deus falando: 7.000 Elias ficaram, que não se dobraram. Aí é interessante, aqui a gente percebe que Deus não falou nada com Eliseu, Deus não falou nada. Então como Elias estava se justificando, não tinha uma volta, ele tinha desejado morrer, a gente vai ver isso antes. Deus pega, chama ele e dá uma direção. Então você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e você vai ungir um profeta em seu lugar. Pronto. Aí começa, né, o verso 19, onde ele vai e ele encontra Eliseu. A minha pergunta é: nós precisamos entender o que Deus faz na nossa vida. Quando nós entendemos, como eu falei semana passada, nós começamos a confiar. Quando nós começamos a confiar, nós começamos a perseverar, permanecer e nos tornamos inabaláveis. Salmos fala claramente: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem. Eu não sei você se já teve a oportunidade de ensinar alguém que entrou novo na fábrica, né? Eu estava lembrando quando estava vindo para cá hoje de manhã, tinha um japonês chamado Isomura, né, na última fábrica que eu trabalhei. Ele entrou para trabalhar e ele ia trabalhar no escritório, e ele era amigo do Semo, o vice-presidente. Ele caiu, eu fui incumbido de ensiná-lo a trabalhar na linha onde eu estava, comeu Nihongo Katakotô, né? Vamos lá. Aí comeu Nihongo Katakotô, a gente foi lá conversando: e aí, por que você está vindo? Quem é você? Não, eu sou amigo do Semo, tal, eu trabalhava no lugar, ele me chamou para trabalhar aqui. E você vai trabalhar na linha? Não, eu vou trabalhar no escritório. Aí, você já percebeu isso? A maioria dos chefes, quando tem uma outra posição, ele não é um operário, ele vai entrar no escritório, a maioria deles passam por um processo, seja de 3 meses, 6 meses, até o próprio filho do dono, quando vai trabalhar, ele vai suceder o seu pai, ele entra nesse processo para ele conhecer todo o processo, aonde começa, como que vai fazer, isso e aquilo. Se você conversar, já conversei com alguns estudantes de culinária aqui, eu falei: você está trabalhando? Você começou a trabalhar? Você está cozinhando já? Não, estou lavando louça. Gente, eles passam um ano pelo menos lavando louça. Né? Quem trabalha de repente com beleza, vai cortar cabelo, e aí está cortando cabelo? Não, eu estou varrendo o chão, catando os cabelos. É um processo para quê? Para de repente entender, valorizar, e entender as coisas e compreender. A gente vai ler o nome de Elias aqui. Eliseu aparece a primeira vez na Bíblia aqui, nesse verso 19. Depois ele só vai aparecer no segundo livro, no capítulo 2. E cadê Eliseu? Sumiu, não estava fazendo nada, dormindo? Não, ele estava quietinho, servindo Elias. Assim como Josué, que sucedeu Moisés, que foi conhecido como servidor de Moisés, Eliseu também era um servidor de Elias. A Bíblia fala em algumas traduções desse verso que eu li no 21, e se dispôs a servir Elias. E some. O nome dele some. Agora o que me chama a atenção é, Deus não tinha falado nada para ele. Então quando Elias fala aqui no verso 19, né, no verso 20, né, Eliseu fala: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, então seguirei. Você fala: pastor, está contradizendo o que Jesus falou lá. As pessoas que iriam seguir arrumaram pretextos. Jesus falou: você escolhe o que é melhor. Aqui ele entendeu e ele falou: deixa eu só cortar aqui os elos, deixa eu preparar para poder seguir e só caminhar para frente. E ele pega e fala assim: Elias respondeu: vai e volte, pois você sabe o que fiz com você. A minha pergunta é: quando nós nos achegamos a Deus, nós sabemos, temos noção, consciência do que Deus fez na nossa vida? Ontem eu estava cortando o cabelo, né, eu estava vendo uma live que estava gravada, e eles estavam, eu não conhecia, né, o youtuber, eles estavam falando, é um youtuber conhecido, né, ele conta do dia a dia dele, e
há 3 anos ele se converteu. Há 3 anos ele está chegando a Jesus, e ele contando as histórias, experiências que talvez eu e você já tivemos, Deus falar para nós, de repente orar por alguém, Deus falar, olha, vai lá e cura, Deus vai lá, entrega uma palavra, sentir a presença de Deus, se quebrantar, e é maravilhoso, porque ele estava entendendo, olha, eu não posso ter medo de falar de Deus, eu não posso ter medo de me expor, parece que eu vou perder as coisas, não, com Deus nós nunca perdemos. Você tem consciência disso? Você tem convicção disso? Como eu falo, 20 anos vai fazer a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não tenho medo, não fico choramingando, tem lembranças, tem memórias, mas é a cada dia, caminhando para frente. Então, nós precisamos entender o que Deus fez conosco, o que Jesus fez conosco. É incrível ver e conversar e ouvir pessoas que tiveram experiências que eu nunca tive, e eu falo, uau, gente, se eu tivesse tido essa experiência com Deus, ia estar aqui de joelho, ia estar... Experiência, por quê? Porque se você não guardar o que Deus fez com você, se você não entender o que Deus fez com você, vem alguém e rouba. Como a gente lê na parábola do semeador, as pessoas recebem a palavra, por quê? Porque a palavra é viva, a palavra é real, a palavra é poderosa, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não volta para o Senhor vazia, mas ela tem um propósito para cumprir em cada vida, e as pessoas saem animadas na parábola do semeador, mas de repente vem o sufoco, a sedução do mundo, e mata aquilo que foi plantado. Não tinha profundidade, não tinha raiz. Nós precisamos ter profundidade no Senhor. Nós precisamos ter raiz no Senhor, né? Quando você tem raiz, você não fica mudando igual um vaso, né? Tem um vasinho bonitinho, tá vendo ali, ó, na placa ali, ó? Tem uma figueirazinha ali, é uma figueira. Eu gosto de árvore bíblica, né? Tá firme e forte ali. Ela é valente para aguentar esse calor sem ar durante a semana, né? Quando a gente lembra, a gente coloca água, e quando a gente não lembra, aí, né? Mas ela não tem profundidade, ela não é grande. Uma hora estava ali, eu tinha colocado ela aqui, né? Acho que não gostaram muito, colocaram para lá. As coisas somem, né? Aí eu falei, cadê a minha figueira que eu comprei? Aí eu vi, estava ali, ficou mais bonitinho ali mesmo, está ali. Mas não tem profundidade, não tem raiz, se move ou é movida, pior, ela não tem opinião, ela é elevada. Agora eu tenho 2 oliveiras lá em casa que não tem como você ficar tirando, está plantada, e a bichinha cresce, hein? A bichinha está crescendo lá, está indo, porque tem raiz. Quando nós temos raiz, nós vamos ter profundidade em Deus. Quando nós temos profundidade em Deus, nós confiamos em Deus ao ponto de um pai que confia um filho confia num pai de se lançar com os olhos fechados aos braços dele. É essa confiança que Deus quer que nós tenhamos. E isso começa num processo. Então Eliseu não tinha ouvido nenhuma palavra, gente. Às vezes a gente fica aí e não sentir nada. Eu não senti um arrepio, eu não chorei hoje. Eu já falei, você quer sentir algo? Tem uma forma simples. Você molha a sua mão, pega um prego, enfia na tomada e você vai sentir. Ou tem outra forma um pouco mais radical. Quando alguém estiver fritando um bife, você vai lá, abre a mão e você vai sentir. Nós não andamos por sentimentos, nós andamos por fé. Fé não se vê, fé não se pega, não se apalpa, não se explica. Fé, é você crer. E Eliseu estava entendendo isso, sem ninguém ter falado com ele. Deus falou com Elias, vai e unge Eliseu em teu lugar. Agora Eliseu, tadinho, não sabia de nada, estava trabalhando. Agora presta atenção nisso, você vai no decorrer da Bíblia, no Novo Testamento também, Deus chama os que estão trabalhando. Toda pessoa que está trabalhando, você vai ver Deus chamando. Porque Deus quer alguém que tenha responsabilidade, que tenha algum compromisso. Não estou falando de trabalhar na obra, senão você não se chegava a Deus, mas que trabalha. Aquela pessoa que é esforçada, trabalhador. Por quê? Porque ela vai conseguir, de repente, corresponder a algo, né? Só que Eliseu não tinha nada. E Eliseu, presta atenção nisso, a gente lê, às vezes não se percebe, Eliseu estava ali trabalhando, talvez ele poderia ser o dono, mas a gente lê e olha, 12 juntas de boi, né? Coloca esqueci o nome agora do negócio. Não, é o jugo, é a madeira que coloca aqui, e eram 12 pares de boi, estava arando. Ainda bem que ele não estava fazendo pecuária, né? Era agricultor, né? Senão ia dar ruim com a brincadeira. Entendedores entenderão, né? É que a gente gosta de carne. E deixa para lá, vai. Aí ele estava arando a terra e de repente chega um homem na frente dele. Participação especial, hein? Foi isso que Elias fez.
Se tivesse com frio, Isaac ia falar, está calor, está frio, né? Legal, o pastor se assistir, veio e me cobriu, mas está calor, ao ponto da minha esposa fazer eu tirar, né? Aí o que acontece? Eliseu não tinha recebido, pode tirar, tá, Isaac? Não tinha recebido nenhuma palavra, só isso que aconteceu. Mas o que a gente aprende com isso? O chamado vem de Deus, é Deus quem chama. A Bíblia fala isso em João 15, é Ele quem escolheu, ok? Mas a resposta a esse chamado é pessoal. Sou eu e você quem respondemos a Deus. Você sabe o que eu fiz na sua vida, né, Eliseu? Sim, só deixa eu despedir dos meus pais. Nós precisamos saber o que Deus fez na nossa vida. Deus chama a todos, porque você acha que quando Jesus fala muitos são chamados e poucos escolhidos, porque são poucos os que correspondem, não são todos. Mas se você entender que tem um propósito de Deus para a sua vida, gente, você tem algo a somar e acrescentar ao reino. Como eu tenho falado, a gente não é daquela pegada, todo mundo é líder de multidão, todo mundo vai ser pastor, não, mas você é único, e seja para fora, onde você estiver fazendo, servindo, cumprindo o propósito, você vai somar e agregar. Eu não sei se vocês perceberam quando chegaram na igreja, né? O ministério TIM tem envolvido, tem incluído os adolescentes a participar de cada ministério. Você chegou aqui, tinham 2 adolescentes bonitinhos lá, eles estavam servindo como diácono, estavam segurando a salva, talvez vão estar servindo a ceia. Eles estão sendo incluídos desde pequeno, aprendendo a ter prazer em servir na casa do Senhor, porque todos nós podemos somar, mas o chamado vem dele. Muitas das vezes não é claro. Como eu falei, eu correspondi dia após dia. Eu simplesmente falei, eu estou aqui para fazer o quê? É para servir, é para limpar o chão, para lavar o banheiro, eu estou aqui. E isso foi caminhando e foi acontecendo. Mas eu não chegou e falou, olha, um dia você vai ser pastor, você vai ter uma vaga ali na frente da igreja, sua garantida. Não. Foi correspondendo. A resposta é pessoal. O chamado é de Deus, mas a resposta é pessoal. E olha só o que a gente pode aprender aqui. A gente precisa estar perto de pessoas que nos levam a Deus. O que não falta é gente para reclamar, o que não falta é gente para murmurar, o que não falta é gente com aquela nuvenzinha cinzenta, ó dias, ó céus, né? Tá calor, reclama, tá frio, reclama, pode ir para a praia, reclama, tá sol, reclama, tá chovendo, reclama, tem zangueô, reclama, não tem zangueô, reclama. Gente, essas pessoas, elas têm o poder de pegar e um pouco influenciar a gente, puxar a gente para baixo. A gente precisa ter aqueles amigos que Jesus ficou bicudo e falou, uau, que fé desse povo aí. Amigos que de repente encontram uma solução. Olha, vamos lá, Jesus está lá, vamos levar ele, o nosso amigo paralítico. Ih, não dá para entrar na casa, espera aí. Vamos subir no telhado e descer ele. Nós precisamos ter amigos que nos aproximam de Deus. Nós precisamos andar com essas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ver, quem conhece a história, eu preguei isso acho que 3 semanas atrás, do moço do profeta, o mesmo Elias, está lá no capítulo 18, conta, ele fala, Deus, ele era tão doidão que ele falou, Deus não tinha falado nada para ele também, ele falou, não vai chover, pronto, e Deus respaldou a palavra do profeta, não choveu, daqui a pouco o profeta falou, agora vai chover, vamos lá, vai avisar Acabe, para se apressar, porque a chuva vai vir, moço, vamos lá para o monte orar, vai lá e olha, não estou vendo nada, Senhor, então vai até você ver. E esse moço, a Bíblia não cita o nome dele, fala que ele, na 7ª vez, ele viu algo do tamanho da mão de uma coisinha pouca. E ele falou, esse é o sinal de que a chuva vai vir. E esse mesmo moço estava ali aprendendo, né? Esse moço a gente pode entender como discípulo, como seguidor do profeta, como aprendiz do profeta, e ele estava ali aprendendo. Só que talvez era um moço que tinha a visão meio embaraçada, ele não conseguia ver com clareza. Ele, de repente, se não fosse Elias empurrar ele para insistir, talvez ele tinha desistido na primeira, porque ele veio, não vi nada, Senhor, e pronto, ia sentar talvez. Ele, vai lá, volta, e vai, e persiste até você ver. Ele foi e voltou. Era um jovem que talvez não tinha, não sei, tanta afinidade, não sei se tinha um desejo, não sei. O que eu sei é que quando Acabe conta a Jezabel que Elias fez com seus profetas, e ela fala que vai matá-lo, Eliseu faz isso, está lá no verso 3. Elias ficou com medo, do capítulo 19. Levantou-se e para salvar a vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá,
e ali deixou o seu servo. Ele estava sozinho. Talvez se ele tivesse alguém como Naamã tinha, meu senhor, você veio de tão longe, se pedisse algo difícil, o senhor não faria? Faria. Então, o profeta só pediu para mergulhar no Rio Jordão, só isso. Nós precisamos ter pessoas, por quê? Porque, o que a Bíblia fala? É melhor, né, serem dois, porque quando um estiver cansado, né, outro vai. Nós precisamos ter pessoas. Pastor, aí você pensa, eu estou solteiro. Ande com pessoas que te levam a Deus. Ande com pessoas que façam as escolhas certas. Anda com pessoa que faz escolha errada, você vai gastar dinheiro, você vai perder as coisas, você vai perder os momentos, você vai perder as oportunidades. Escolha as pessoas que te aproximam de Deus. E esse servo ficou. Aí a gente conhece a história, como a gente leu no capítulo 13. Elias vai para o deserto, Deus chega, pergunta para ele, e onde Deus fala, agora você vai ungir Eliseu. E foi só isso que acontece, aí começa a jornada. Como eu falei, Eliseu só vai aparecer no capítulo 2 do segundo livro de Reis. E o que acontece? Nós precisamos entender que o chamado é de Deus, como eu falei, mas a resposta é pessoal, amém? Só que a resposta, na maioria das vezes, 99,99%, vai exigir um sacrifício. E sacrifício também é pessoal. Se a resposta é pessoal, o sacrifício é pessoal. Por isso que pecado é relativo. Aquilo que é pecado para mim, de repente pode não ser pecado para você, amém? Pecado não é só coisas abomináveis, não é só roubar, matar, destruir, adulterar, não. Pecado é quando nós perdemos o alvo de Deus, nós estamos errando o alvo. Simplesmente isso, errar o alvo. E de repente aquilo que pode ser para mim não é para você, aquilo que pode ser para você não é para mim. Então, o que acontece? Envolve um sacrifício que é pessoal. Como eu falei, 3 anos estava sem chover, então estava tendo uma seca. Baal era conhecido como Deus da chuva também. Tinha outra Deus que era conhecido como Deus da fertilidade. Isso foi quando eu estava lendo uma reportagem arqueológica, sobre arqueologia. Foram achados vários amuletos dessa deusa no meio dos acampamentos do povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam sendo influenciados por outras nações. E o que acontece? Eles tinham essa devoção, porque estava sendo influenciado por outros povos. E o que acontece? Havia 3 anos de seca, e Deus tinha poupado alguma coisa sobre a família de Eliseu. A Bíblia não fala se a família de Eliseu era temente a Deus, fala quem era o seu pai, né? Para você ver como ele tinha posses. Hoje a gente não valoriza de repente, né, um camelo, um cabrito, para a gente é um bicho que vai dar trabalho, mas para ele ter 12 juntas de boi, é porque naquela época ele era de uma família abastada. Não era algo simples, ele não estava renunciando coisinhas simples, não é como a gente ouviu o testemunho do pastor Tange, ele vendeu a lotérica dele, né? Jogos de azar, ele vendeu a lotérica dele para poder seguir o caminho. Alguém forçou? Não, Jesus não força nada, Deus não impõe nada, Deus dá direção. Ele pegou e sugeriu, ele foi e seguiu. É um sacrifício pessoal para cada um. Eu não tinha lotérica, talvez se fosse o meu caso, talvez eu não ia vender, não sei. Entende? Por isso que é um sacrifício pessoal. O que aconteceu? Você vê, Elias jogou a capa, Eliseu entendeu, falou, espera um pouquinho, só deixa eu despedir dos meus pais, porque ele estava cortando o laço com aquilo que poderia ser um porto seguro, uma comodidade para ele voltar. Não deu certo aqui, eu volto para cá. Não deu certo aqui, eu tento para cá. Não, ele estava cortando todos os laços possíveis para ele poder seguir. Por quê? Porque ele tinha plena convicção que era Deus. Se ele não tivesse convicção que era Deus, simplesmente ele não ia fazer essa loucura. E provavelmente ele era o dono, porque ele estava guiando a 12ª. Então ele estava ali, estavam os empregados talvez na frente, ele estava cuidando da última. Tá? Ele vai, queima, sacrifica, faz um churrasco, se despede e vai. É fácil a gente cantar, né? Para onde eu irei? Queimei minha... Quando você não tem carroça para queimar, gente, é fácil. Né? Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. Quando a gente não tem barco é fácil, né? Pedro não queimou, Pedro largou tudo, depois ele voltou para pegar, igual o pastor Machado testemunhou. Um dia ele pegou e na juventude dele, naquele primeiro amor, no começo da conversão dele, ele falou, Deus, tudo que eu tenho eu te dou. Aí Deus falou para ele, mas você não tem nada agora. Eu quero ver essa mesma convicção quando você tiver.
Aí ele lembra disso nesse dia. A primeira Kombi que ele comprou, ele doou para a igreja. O pastor falou, não quero, não, mas Deus está falando, Ele foi e doou uma Kombi. Kombi no Brasil é chique, para nós não é, né? Ele foi e doou. É fácil fazer e cantar quando nós não temos carroça para queimar. Mas o chamado vem dele. A resposta tem que ser pessoal. Como eu falei, é um sacrifício. Ele era provavelmente uma família rica. Ele cortou. Ele não estava desprezando seus pais. Ele estava falando, olha, eu vou viver por fé agora. Eu vou seguir um chamado, esse cara, não sei muito quem ele é, eu sei que ele é o profeta de Deus, eu tive uma oportunidade, eu não vou desperdiçar. E ele pega e faz. Ele pega e vai. O que acontece? A gente vê isso claramente contada por Jesus. Lá no capítulo 9 de Lucas, no verso 23, Jesus ele fala claramente assim. Presta atenção. Lucas capítulo 9. Verso 23, diz assim. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, ou seja, depois dele, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tem um processo. A gente pensa só seguir Jesus. Gente, seguir Jesus não é para qualquer um. São para pessoas convictas do que querem. Não é brincadeira o evangelho. Né? O evangelho é uma renúncia. E Jesus deixou claramente, falou, olha, quem quiser vir depois de mim, negue-se. É o primeiro ponto. Nós devemos negar. Negar o quê? Negar que você não existe? Rasgar os seus aerocados? Não. Falando em aerocados, se você não fez o My Number, faça, tá? É para quem é um... Tá, só explicar, depois eu falo no final, tá? Me lembre. Não, tem que orientar. Depois a gente fala, tá? Vai ganhar 15 mil, 20 mil. Ah, pastor, mas vão ficar com meus dados. Não, se você já tem o My Number, não vão ficar com seus dados. Porque já está tudo registrado, já tem os seus dados se tiver o My Number. E o que acontece? Negue-se a si mesmo. Não é rasgar nossa identidade, mas é rasgar os nossos desejos, que não se alinham com o de Deus. É negar a nossa vontade da carne, porque a carne é fraca, e a concupiscência da carne leva para a morte. É negar isso, né? Que alguém morre, tem um doido que vai levantar, talvez um. Alguém morre de vontade de acordar toda segunda-feira e trabalhar? Essa é a sua vontade? Seja sincero. Seja sincero. Se eu perguntar, talvez tenha um doido. Acho que o pastor tem de levantar a mão. Eu gosto de trabalhar. Tem alguns doidos. A nossa carne quer ficar ali, não é? Geralmente os últimos soninhos são os melhores, os últimos dias dos feriados são os melhores, né? Você fala, e vai. A nossa carne. Mas nós negamos a si mesmo e nós vamos, amém? Espero que nós sejamos crentes e não ligar a chefe. Eu estou... Tchotoarui, né? Não. A gente pega e vai. Isso é negar a si mesmo. O porquê não negar a si mesmo quando nós temos um Deus que é soberano, um Deus que nos ama, um Deus que tem planos e pensamentos mais altos do que o nosso. Tá? Então Jesus falou, negar dia a dia. Não é só um dia. Não é só no dia do encontro. É dia a dia. Não é só quando a gente passa no retiro. Não é só no culto. É dia a dia. Sabe quando nós negamos a nós mesmos? Quando alguém pisa no nosso calo, e a nossa vontade é revidar. É quando alguém maltrata, é quando alguém buzina atrás, e a nossa vontade é negar a si mesmo, dia a dia. Aí Jesus pega e dá um acessório para a gente poder vencer, a cruz, que não é nossa, o Pai é nosso, mas a cruz é tua e minha. A tua cruz. Por que a tua? Porque tem medida. A cruz do, se for pelo físico, a cruz do Flávio eu não quero pegar, a cruz do Anderson eu não quero pegar, se for ver fisicamente, mas cada um tem a sua cruz, e às vezes a gente olha e fala, que injustiça, a cruz dele é de isopor, vai pegar, é igual o martelo do Thor, vai tirar para você ver, entende? Cada um tem a sua cruz. Quando você entende isso, você não vai ficar comparando, você não vai ficar julgando, você vai tomar ela dia após dia, e vai seguir caminho. E o que acontece?
siga-me. Negar, dia a dia, tomar a cruz e seguir. Ah, pastor, mas Jesus, ele é amor. Deus é amor. Deus é tão lindo. Mas Jesus, ele vai um pouco mais, Ele pega e ele fala no verso 9 de Mateus, espera um pouquinho. Capítulo 10 de Mateus, verso 37. E ele fala assim: quem ama o pai, presta atenção nisso, isso é Bíblia, tá? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é forte, gente. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como assim? Deus quer causar uma revolução? Não. O Velho Testamento termina com uma promessa: Ele reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é esse o problema. A primeira promessa, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Não é esse o problema. O problema é quando eu coloco o meu filho num pedestal e não. Eu não estou falando, gente, de repente algum menino está doente, fala: pastor, eu vou ficar em casa para cuidar do meu filho. Não é isso, amém? Vocês estão entendendo, né? De repente a esposa está ali e vai precisar ficar. Não é isso. De repente a mãe, o pai, de repente está precisando de algum cuidado, vai ficar ali. Não é isso. É quando nós amamos mais eles do que a Deus, porque aí inverte o mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, depois amará o próximo como a nós mesmos. É essa ordem que Jesus estava falando. Ah, pastor, mas não é assim. Olha só o que Jesus fala. Aí verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Lá em Lucas, verso 14, ele vai um pouquinho mais radical. Capítulo 14, verso 27 diz assim: Jesus: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Envolve conseguir Jesus, envolve ser reconhecido como discípulo de Jesus, o quê? O negar-se a si mesmo. Quando Elias foi lá e chamou Eliseu, era esse processo que Eliseu estava falando: eu amo meu pai, amo minha mãe, mas eu vou seguir o chamado de Deus, porque vai gerar vida. Era isso que todos os homens na Bíblia fizeram. Era isso que Abraão estava fazendo quando Deus pede para ele sacrificar Isaque. Deus não estava querendo matar a promessa. Deus estava falando: Abraão, a gente precisa alinhar aqui, está desalinhado. A promessa não pode ser mais importante quem cumpriu. Abraão, você pode sacrificar? Posso, Senhor. Ok, não precisa. E ele vai. Era isso. Nós não podemos amar mais as coisas do que a Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte. Porque Deus é onde nós encontramos forças para perdoar, para amar, para viver, para confiar. Nas outras coisas, não. Gente, você tem pessoas que de repente se amou de paixão, jurou e falou, não, é amigo para sempre, de repente até família. Não, o que mais triste se vê de repente no Japão são famílias separadas por causa disso aqui, por causa de um negocinho disso aqui. Então, cumprir esse processo que Eliseu cumpriu não é tão simples, envolve um sacrifício pessoal, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Amém? Nós precisamos ter essa disposição para seguir. Nós precisamos, não é só simplesmente, eu quero, né? Eu não sei se você tem, às vezes baixa lá, abaixa o espírito de Marta lá, que você está lá fazendo as coisas lá, e dá uma indignação quando você vê alguém não fazendo, não dá? Né? Geralmente o marido, quando começa, a esposa, quando começa a limpar a casa lá, começa a dar umas batidas, para ver se alguém acorda, se toca e vai ajudar. É ruim isso. Agora é tão gostoso quando você vê aquela pessoa que nem pediu e já vem: você quer que ajude? É ou não é? Amém? Amém. Disposição. Não é somente querer seguir, é se dispor a servir. O próprio Jesus, como eu sempre falo, o que eu amo em Jesus é que tudo que Ele pede para mim e para você, Ele fez. Ele não vai pedir nada que Ele não tenha feito. Tudo que Jesus pede para mim e para você, Ele fez antes. Ele falou: não vim para ser servido, mas para dar a minha vida. Eu vim para servir da minha vida em resgate a muitos. Josué, o servidor de Moisés. Eliseu se dispôs a servir Elias. Amém?
E o que acontece? Voltando para o moço de Elias não acompanhou, ele deixou em Judá. Deus pega, dá a direção, Elias vai, ora e unge por Eliseu, e você conhece a história no capítulo 2. Elias, a gente pensa e lê. É daí? É o inimigo, irmão. Não, que susto, eu falei, está passando um carro aí fora, alto-falante, tão alto assim. O que acontece? Quando Elias unge, passa-se mais de 3 anos. A gente pensa, Elias que morreu, ungiu Eliseu e foi arrebatado. Não, mais de 3 anos passa para começar a história do capítulo 2. Quando nós andamos com pessoas que temem a Deus e estão dispostas a estar ao nosso lado, nós encontramos forças para continuar caminhando com Deus. Elias queria morrer, foi para o deserto. Por quê? Porque tinha um servo lá, o moço dele, que não conseguia ver, ficou lá, ficou com medo. Quando ele encontra um que está quietinho, você não ouve o nome dele, mas ele estava servindo o seu mestre, servindo ali o seu senhor, ele pega e ele encontra disposição. O que acontece? Elias, lá no capítulo 2, verso 2, se você puder abrir para 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 2, a gente vai ver a história. Eliseu é companheiro. Capítulo 2, verso 1, do 2º livro de Reis. Diz assim: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ele sozinho. Amém? Aí você vai ver isso acontecendo mais 2 vezes. Tá? E Eliseu respondendo a mesma coisa: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Nós precisamos ter disposição, nós precisamos estar dispostos a fazer o que Deus quer. Nós temos que ter disposição para obedecer ao Senhor. Por quê? Porque de repente tem a vontade, tem o chamado, mas não tem a resposta. A resposta é pessoal, vai exigir o sacrifício, vai exigir a renúncia, mas sou eu e você quem escolhemos e quem respondemos. Por isso é importante nós termos pessoas sempre que vão nos levar próximo do Senhor, pessoas que vão estar caminhando do nosso lado, como Elias encontrou Eliseu, e assim depois Eliseu foi encontrando alguns ao seu lado. Então, nós precisamos entender o que Deus fez na nossa vida, entender o propósito, chamado para que nós possamos corresponder. Já parou para pensar que é uma missão digna? Nós temos um propósito digno, né? Se fosse para escolher pessoas perfeitas, Deus tinha chamado um monte de anjo. Deus tinha chamado um monte de anjo para pregar o evangelho, um monte de anjo para adorar Ele, mas não. Ele escolheu eu e você, porque nós temos história, nós temos transformação de vida, nós temos renúncia, nós temos sacrifício, nós temos testemunho para oferecer a Deus. Por quê? Porque isso tem como as pessoas se espelharem. Era assim, mas ficou assim, então você consegue. E é isso que as pessoas não entendem hoje em dia, é isso que as pessoas não conseguem compreender, elas não conseguem entender o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus continua fazendo. Exemplo, por isso que não é pessoal, por isso que a resposta, por isso que é betso, a resposta é pessoal e depende de cada um. Aí você vai ler verso 3 aqui do capítulo 2. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sua cabeça? Olha só os mistérios, ninguém tinha falado nada, mas os profetas sabiam, Eliseu sabia o que ia acontecer. Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Verso 4, então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como vive, não deixarei ele sozinho. Tá? E ele faz isso mais uma vez. Se a gente for espiritualizar, a gente pode falar, foi em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. 3 vezes o Senhor fez isso. Não, gente, tá? Não tem nada a ver. Mas mostrou a disposição e a insistência. Um moço
ficou. Jezabel está querendo matar mesmo? Ufa, ainda bem que o profeta me liberou e deixou aqui em Judá. Não preciso, não chamou. Ele que fez, ele que não quis. Elias estava tendo noção do que ia acontecer, decidiu tomar sozinho, Deus deu a direção, ele começou a caminhar, Eliseu começou a corresponder, e a gente vai ver a perseverança. Agora presta atenção, verso 9 do capítulo 2 do segundo livro. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado. Gente, eles passaram o capítulo 19, 20, terminou o livro de Reis, passou o capítulo 1, chegou aqui, chegou o momento de Eliseu. Se Eliseu tivesse desistido nas 3 primeiras vezes, ele não ia ouvir isso do seu mestre, do seu discipulador, do profeta Elias. Mas por ele insistir, por ele perseverar, por ele permanecer, ok, Eliseu, o que você quer que eu faça por você? Gente, Eliseu não era bobo. Eliseu lhe pediu porção dobrada. Não era bobo porque ele sabia o que tinha sobre a vida de Elias, o que Elias carregava. Mas só que Elias falou: você pediu uma coisa difícil. Por quê? Porque é responsabilidade. Às vezes a gente olha o que tem se a fazer e não esquece de olhar as responsabilidades. E Elias pega e fala assim, Eliseu responde: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Verso 10, Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me ver, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me ver, não será assim. Lembra do outro moço? Não viu. Nós precisamos ter clareza com a nossa visão. Nós não precisamos caminhar em cima do que pessoas falam. Pessoas que temem a Deus, que caminham em cima da palavra, sim. Mas pessoas que não temem a Deus, falam: é aqui, é lá, é isso, é aquilo. Gente, você ouve cada atrocidade, eu vejo cada atrocidade, às vezes, que vem lá, aparece, cada pessoas ensinando cada coisa, cada ensinamento. Outro dia vi um que eu fiquei chocado, acerca do o Evangelho de João, capítulo 4, falou uma atrocidade ali, falou uma aberração ali, e pessoas ensinando. E se você não caminha em cima do que Deus fala, a gente pode sofrer as consequências, mas quando nós caminhamos em cima do que Deus fala, por isso nós precisamos ter a visão clara. Que visão é essa, pastor? Você tem que dormir e ver alguma coisa? Não, a visão do que Deus tem. Você tem que saber o que Deus tem. Exemplo, visão clara. Tem os jovens solteiros, amém? Eles querem casar com uma pessoa que vai amá-los, respeitá-los e honrá-los, amém? Essa tem que ser a visão clara, para ele saber o que ele quer. Para quê? Para de repente se encontrar e conhecer alguém, se não corresponder, opa, chuta que é laço. Para poder caminhar. Nós só temos uma vida. Não dá para ficar brincando. Então, quando eu tenho a visão clara, é isso. Por isso, quando nós vamos entrar no emprego, você tem que ter uma visão clara. É assim, assim, assado. Por isso, quando você vai comprar uma casa, você tem que ter uma visão clara. Porque tem responsabilidades. Não é ir no escuro, não é ir no embalo. Ter uma visão clara. Por isso, se você não vê Eliseu, não tem como. Imagina como deve ter ficado Eliseu. Você não sabia o momento que ia ter. Os meninos já tinham cantado a bola lá atrás. Você sabe que é hoje, né? Mas não sabe a hora. E o que acontece? Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. Tá? Não foi o carro e o cavalo que arrebatou. Tá? Tem uma história, foi o redemoinho. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Gente, imagina, eles atravessam, Elias bate o manto nas águas do Jordão, o Jordão se abre, eles passam, Elias é arrebatado, Eliseu pega o manto. Imagina a responsabilidade, era a primeira prova dele se havia unção de Deus sobre a vida dele. Ele vai, pega o manto de Elias, o Jordão se abre. Nós não podemos ter medo de desafios. Toda vez que você pede algo para Deus, vai vir a prova. Prova não de provação, mas vai vir a prova para você ver se você aprendeu, para você ver se você vai tirar 10. Tá? E o que acontece?
e nunca mais viu. Pegou o manto e disse, e ele atravessou. Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Aí chega os 50 profetas, presta atenção nisso, verso 16, e disseram a Eliseu, eis que os seus servos, há 50 homens valentes, eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-nos ir em procura do seu mestre, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum lugar dos montes, ou em algum dos vales. Porém ele respondeu, não mandem ninguém. Verso 17, mas eles insistiram com ele, até que constrangido, lhes disse, pode enviar os homens. Gente, não faça nada constrangido. Se for ser constrangido, seja constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus constrange, mas as pessoas, você não pode deixá-las te constrangerem. Esses 50 filhos profetas constrangeram ele, pode enviar os homens, e enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e lhes disse que não encontraram. Eu não disse para vocês que não deveriam ir? Eles não tinham tido a visão, não confiaram na visão. Eles estavam ali do outro lado do Jordão, provavelmente talvez eles tinham visto, mas o que aconteceu? Eliseu viu, para ele bastou, porque as coisas de Deus, como eu sempre falo e ensino, nós não podemos caminhar em dúvida, você tem que ter convicção. Se você não acredita que Deus não cura, não tem problema nenhum, é o seu direito, mas peça para Deus te dar uma experiência. A hora que você tiver a experiência, você não pode deixar ninguém roubar isso. Ah, Deus provê, você não precisa acreditar, mas se você não acredita, peça para Deus. E Deus fez, não deixe ninguém roubar isso de você, porque nós caminhamos em cima da verdade. Eu já contei isso, gente, nunca aconteceu de cair dinheiro na minha conta. Eu vi os irmãos falando, caiu, passou o cartão. Eu falei, Deus, pelo menos uma vez, né? Melhor dar do que receber, então eu não quero ficar me mendigando, eu quero ser aquele que abençoa. Se a palavra fala, é melhor dar do que receber, eu quero ficar desse lado. É gostoso a gente contar testemunho que foi abençoado, amém? Mas é muito mais gostoso você ser aquele que abençoa. Deus vai estar te abençoando mais para você poder abençoar. Eu falei, uma vez só, aconteceu. Ninguém rouba. Quando eu fui comprar o som do carro, eu gosto, o único momento que onde eu escuto é no carro. O som pifou, a pastora falou, não vai comprar. Eu falei, tá bom, então vou pedir para Deus, você vai ver, vai ser para comprar o tom. Veio direitinho para comprar o som e ficou perfeito. Teve mais? Não. Precisa de mais? Não sei, talvez se Deus quiser, né? A gente não pode ficar. Nós trabalhamos em cima da verdade, nós construímos a nossa vida em cima da verdade, nossa fé tem que estar embasada na verdade, amém? Por isso nós temos que ter uma visão clara, nós temos que entender o que Deus fez quando lança o manto, e nós temos que entender a visão de Deus, para quê? Para que nós possamos corresponder, amém? Para a gente encerrar, é mais ou menos isso que Jesus fez. Pega aqui, Marcos. Segura na ponta. Vem e segue-me. Oh. Rasgou. Mas vamos dar uma colher de chá para ele, né? Quando Jesus falou, vem e me segue, gente, você vai ver só Jesus falando uma vez para os seus discípulos. Mateus, está cobrando imposto? Vem e segue. Mateus largou a coletoria de impostos para seguir. Às vezes a pessoa, porque Deus, gente, Deus fala uma vez. Tem que bastar uma vez. Vem e segue-me. Se Jesus chamou a gente para ir após Ele, quem guia é Jesus, amém? Não é o Marcos que guia, é Jesus quem guia. Quando nós entendemos isso, né, dou trabalho para os cameramen, quando nós entendemos isso, as coisas começam a acontecer. Sabe por que tem muitas pessoas que não desfrutam da vida em abundância, do sacrifício de Jesus na cruz? Porque amam, falam que querem, mas não têm disposição. Quando nós queimamos a nossa carroça, nosso barco, para seguir a Jesus, é isso. E quando você sabe que além de discípulos, você tem um guarda-costas que é seu pai, igual aquele famoso adesivo que você carrega no colo no carro, você vê colar no carro, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Gente, essa sensação que você tem que ter também, porque nós seguimos aquele que é real e verdadeiro.
A gente não vai assim quando alguém fala, vai num restaurante que é legal, você não pega e não vai? Ou por que não seguir as direções de Jesus? Eliseu não tinha ouvido nada, mas ele entendeu o que Deus tinha feito. Que hoje possamos entender o que Deus fez, o que Deus quer fazer e o que Deus continuará fazendo nas nossas vidas. Amém? Obrigado. Negar, dia a dia, tomar a cruz e seguir. Amém? Eu convido vocês a se colocar de pé. Cinquenta não acreditaram na visão que tinham tido de Elias. Eliseu não precisava ir com a maioria. Ele já sabia o que Deus tinha feito. Às vezes a gente exige tanta coisa e Deus já deu. Como Efésios fala, está dentro de você o poder que em nós opera para Ele possa fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando eu penso, dá uma chorada, eu falo, está dentro de você. Está dentro de você. Eu tive a oportunidade de orar por uma jovem no acampamento, ela estava sabichita, falei, está dentro de você, ergue a cabeça e anda. Ela foi e ganhou uma brincadeira lá, falei, está vendo? Está dentro de você, você tem que perder, deixar para trás a vergonha, o medo e se dispor, porque está dentro de nós. Você tem uma semente que foi plantada, está dentro de mim e você, ela só tem que crescer, amém? Eu convido você a estar orando, o louvor vai estar tocando. Quantas vezes talvez tenhamos pedido coisas, mas nós não estamos dispostos a servir, dispostos a caminhar? Que nós possamos entender que Jesus nunca vai impor nada. Nada do que acontece na minha vida é imposto, eu tenho escolhas para fazer. E eu tenho escolhido seguir a Deus dia após dia. Porque eu sei que tem muito mais de Deus para acontecer na minha vida, na sua vida. A pergunta é, estamos dispostos? Talvez você nunca recebeu uma palavra de profecia. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Eliseu também não. Mas ele entendeu o que Deus fez. Talvez o que você só precisa é entender o que Deus fez. Entender o que nós cantamos, ele foi sacrificado, foi humilhado, mas nós estamos amando ele. É isso que nós precisamos entender. O que você precisa entender hoje? Coloque a sua vida diante de Deus, o louvor vai estar tocando. Coloque e reflita nela, reflita sobre essa palavra. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, meu Pai. Nós te adoramos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome. Resposta para ele hoje. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroçarias. Eu afundei meus barcos.
e me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, disse: eu me despedi dos meus pais, peguei as carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais, peguei minhas carroças e afundei meus barcos no Queria orar por você. A gente não vai estar impondo as mãos, mas eu queria te chamar à frente. Você que sabe que tem um chamado. Você sabe que Deus fez algo na sua vida. Você sabe que você não está onde Deus quer que você esteja. Hoje é um bom dia para nós nos posicionarmos. Nós darmos uma resposta. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus tem continuado a fazer nas nossas vidas. Você que quer cortar algum laço, você que quer queimar carroças e deixar para trás, abrir mão para dar uma resposta para Deus, eu queria orar por você. Você que sabe que tem um chamado, mas de repente medo, como nós cantamos, eu quero que você dê uma resposta para Deus. Você é a extensão desse corpo. Você é o sorriso, você é as mãos. Não é somente a minha mão que vai ser colocada sobre os enfermos e são curados. É a sua mão, é as nossas mãos. É o nosso sorriso, através dos nossos lábios que sairão palavras de vida. Coloca a sua vida diante do Senhor, mas deixa hoje aqui. Deus hoje deixa aqui. E dê uma resposta. Fala: Senhor, eu. Amém. Se alguém quiser vir orar, colocar a mão no ombro, mas coloca a sua vida diante de Deus. Não permita que o medo, não permita que vergonhas, não permita que barreiras venham deixar Deus de realizar aquilo que Ele quer continuar realizando na sua vida. Amém. O louvor vai estar tocando. Coloca a sua vida diante de Deus. Dê uma resposta para Deus e saia daqui hoje de cabeça erguida. Dê uma resposta hoje para o Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Corta laços. Eu falo para você e posso falar de boca cheia. Vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia pessoal, vale a pena, porque o que Deus faz é muito maior do que nós pedimos ou possamos imaginar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por isso. palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho
ser o Em nome de Jesus. ser Em nome de Jesus. o teu Em nome de Jesus. Ainda em oração, eu queria fazer mais uma oração. Você que hoje nos visita, tem nos visitado, já tem acompanhado e ainda não entregou a sua vida ao Senhor. De repente você se afastou, se afastou, mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor, ou quer entregar a sua vida para que Ele possa entrar. Eu gostaria de orar com você. Se tiver alguém aí na sua mão para que a gente possa orar. Amém. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, papai, porque o Senhor chama a todos, mas o Senhor respeita a nossa individualidade e a resposta é pessoal. Que nós possamos responder a Ti, papai, sem medo, sem barreiras, sem vergonhas. Que nós possamos corresponder, papai, ao Teu chamado. Que nós possamos corresponder e entender aquilo que o Senhor tem feito, papai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus?